Fala, galera! Olá, bom dia! Um bom dia rápido para você nessa sexta-feira. Resolvi abrir essa live aqui, 5 minutinhos, para esclarecer as dúvidas de respiração. Porque aí nos grupos de WhatsApp surgiram algumas dúvidas com relação à respiração correta durante os exercícios. Então, vamos a alguns pontos importantes de reflexão para que vocês também possam treinar em casa, sentir no corpo de vocês e depois treinar melhor com as pacientes de vocês. Olha só, primeiro ponto, o diafragma da respiração, ele trabalha em conjunto com o diafragma pélvico. Então, no momento em que eu tenho uma inspiração, o diafragma contrai e desce, tem uma diminuição de pressão no tórax e um aumento de pressão abdominal, intraabdominal. Essa diferença de pressão é que faz o ar entrar no pulmão, porque o diafragma contraiu, desceu, gerou a pressão negativa, o ar entrou, vai aumentando a pressão da barriga e vai aumentando a pressão do tórax. No momento que se iguala essa pressão, aí não entra mais ar, aí continua, né, aumentando a pressão do tórax e aí relaxa, o relaxamento dessa pressão no final da inspiração é que faz o ar sair. E tem formas da gente trabalhar a respiração associada à musculatura do assoalho pélvico. Então, o segundo ponto é: quando a paciente tem dificuldade de contrair, de relaxar a musculatura e de treinar essa contração e relaxamento associado à respiração, suponhamos que a gente tem uma paciente que na inspiração ela contrai, na expiração ela relaxa, porque ela consegue perceber que assim é mais fácil. E como é que você faz? Eu posso deixar ela contraindo na ins e relaxando na ex? O ideal é que a gente faça todo o trabalho de percepção corporal, das sensações da contração rápida, da contração sustentada, associada àquela posição que está lá no e-book, que para você, se você quiser baixar o e-book, está lá na bio e você baixa o e-book e vai receber no seu e-mail, tá? E esse e-book é justamente os exercícios básicos de percepção da região do assoalho pélvico anterior, da região posterior, região anterior, contração rápida, região posterior, contração sustentada. E a gente pode usar também um treino postural de deslocamento do corpo para frente, para trás, para ir ativando essa percepção da musculatura interna do assoalho pélvico, do abdômen, da musculatura postural, tudo isso para desenvolver mais consciência dessa região e a pessoa conseguir perceber o que é uma contração e um relaxamento. Mas a gente não deve associar essa contração na inspiração e o relaxamento, né, na expiração, porque são formas que descoordenam um pouco daquilo que o corpo deveria seguir, um padrão de coordenação. Então, a gente evita trabalhar de forma descoordenada para que a paciente consiga aprender, tá? Então, é melhor isolar a respiração, trabalhando a percepção do assoalho pélvico e à medida que ela vai integrando melhor essa percepção e você vai trabalhando a soltura dos tecidos que limitam a mobilidade do diafragma, que trazem muita atenção para a musculatura posterior, né? As tensões mesmo de pelve, de quadril, de assoalho pélvico, porque a tensão também limita muito a percepção corporal. Então, à medida que a gente vai soltando e liberando essas tensões com o movimento, com o trabalho dos rolos, de bolinha, né? Isso vai trazendo mais percepção também, porque vai fluindo melhor. A pessoa vai tendo uma noção melhor dessas camadas de músculos e das regiões mais internas, mais externas dessa pelve, do assoalho pélvico, do abdômen, da respiração, à medida que você treina isso também, tá? Então, gradativamente vai melhorando essa consciência e você vai conseguindo incluir o treino da respiração associado com o assoalho pélvico, se essa for uma necessidade, tá? Um outro ponto de discussão, de dúvida,
dúvida é com relação ao esforço, né, durante um exercício físico. Então, suponhamos que a gente tem que trabalhar um pezinho aqui, né, e a pessoa tem que relevar esse peso acima da cabeça, né? O que acontece nesse movimento? A tendência do movimento é elevar os ombros e tensionar o pescoço. Então, o que acontece na inspiração? A inspiração normalmente traz uma tensão maior para essa parte superior do corpo, né? Então, se a gente fizer esse movimento associado à inspiração, eu posso trazer uma sobrecarga maior aqui. Quanto maior a sobrecarga, maior tensão nessa região superior, menor é a ativação inferior, né? Mais ela tensiona aqui, menos ela ativa o abdômen e o assoalho pélvico. Então, quando a gente vai associar o esforço do exercício à expiração, a gente procura fazer sempre o autocrescimento, o afastar os ombros da orelha, o relaxar essa parte do pescoço, né? Para que quando ela solte o ar e tiver que fazer o esforço, ela não eleve. Então ela vai soltando o ar, afastando os ombros da orelha, crescendo o topo da cabeça e faz a elevação do braço sem ter a elevação dos ombros, né? Por isso que também é um fator importante para que a gente sempre vá ativando através da postura, mais essa musculatura do abdômen, mais a musculatura do assoalho pélvico, porque você tem esse trabalho constante aí postural durante os exercícios físicos, durante os exercícios de esforço. Por isso que a gente vai privilegiando que na expiração se faça o esforço. E o que acontece? Às vezes você tem que empurrar um peso muito grande ou sustentar um peso maior. E quando você faz isso na inspiração, favorece fazer o que? A apneia. Né? Porque na hora que você faz o esforço e traz a respiração, você faz a apneia. E essa apneia gera uma pressão maior na musculatura do abdômen. Né? Então a gente também vai evitar que essa inspiração seja feita durante um esforço, tá? Só que à medida que você vai coordenando a respiração no exercício, você pode trazer uma respiração fluida, né? Porque você já consegue coordenar a postura, as ativações, independente da ins e da ex, você mantém a ativação, você tem uma respiração mais costo-diafragmática que a gente trabalha, por isso a importância de usar o elástico, né? Sempre nessa base das costelas, para trazer mais consciência para a mobilidade das costelas durante a inspiração e durante a expiração. Então isso é um fator muito primordial para esse trabalho da respiração não ficar tanto abdominal e nem apical, né? Porque a gente quer que durante a ins e durante a ex tenha essa ativação do abdômen, que não relaxa o abdômen totalmente na inspiração. E claro, na expiração você vai ter uma ativação, uma contração maior dessa musculatura estabilizadora do tronco também e a ação maior da musculatura postural na expiração. E é por isso que o assoalho pélvico também vem com uma resposta mais forte na expiração, tá? Então a gente vai treinando, pensando sempre num processo de tomada de consciência, de percepção corporal, de ganhos gradativos, para que tudo isso flua de uma maneira automática e a pessoa consiga fazer o exercício de uma forma em que ela não precise pensar o tempo todo na respiração, porque os músculos já se ativam, já estão presentes ali de uma maneira automática, mas isso não é do dia para a noite, isso deve ser treinado. Tá? Então, vocês vão conseguir seguir melhor com a paciente de vocês quanto melhor vocês treinarem, né? E é esse tipo de treino, de realmente saber como fazer, como conduzir o exercício. As dúvidas é que eu trago na imersão, né, dos exercícios pélvicos, essa experiência, essa oportunidade de vocês verem essas sequências durante um atendimento. E amanhã tem nosso segundo encontro aí da imersão, que é focando nesses exercícios, né, de respiração, de postura, de abdômen, de movimentação na gestação. Então, usando os princípios aí dos exercícios pélvicos, abdominais, pensando nessa
nessa evolução da gestação do primeiro ao terceiro trimestre e as fases em que a mulher passa por essa gestação, o que a gente pode trazer de foco no trabalho corporal, tá? Então hoje ainda dá tempo de você se inscrever, acho que tem algumas vagas ainda, tá? Só falar com a Júlia que bom dia, Marisa! Um beijo para você, a Marisa, que deu uma super aula essa semana, né, de diástase, que tá lá também no YouTube. Se alguém quiser assistir, eu mando o link. A Marisa também manda o link para vocês. E a Marisa que segue aí com as mentorias dela, então vale super a pena acompanhar a Marisa também, tá? Então eu aguardo vocês aí nessa prática da imersão, que é online, mas vai dar uma sequência para vocês de como é o atendimento, para vocês tirarem essas dúvidas, principalmente da respiração, que é a base do trabalho corporal. Então tem a forma correta da gente respirar na INS, a forma correta da gente respirar na ES, e como que a gente vai dando esse aprendizado, né? Ah, outra coisa importante, só pra gente fechar a nossa live, que minha paciente já tá me esperando lá fora, né? Eu ia falar um pouquinho mais rápido, acabei falando mais longo com vocês. Na expiração. Então, na expiração, cuidado com o freno labial, porque o freno labial pode gerar um aumento de contração do abdômen e aí tem um aumento de pressão intraabdominal. Então, quando a gente solta o ar mais prolongado e solta o ar sorrindo, a gente vai tendo essa ação das costelas que abaixam e se aproximam com a contração dos oblíquos, que é importante um treino de fortalecimento abdominal com essa expiração prolongada. A gente só deve evitar o freno labial, principalmente naquelas pacientes de pós-parto, tá? Então, que às vezes tem uma fragilidade no abdômen. Então, para quem trabalha no Pilates, observa um pouco isso. Você está usando muito freno labial, tá? Então, se você acha importante usar o freno labial, trabalha mais a mobilidade das costelas, mais o autocrescimento, a coisa dos pontos chaves, dos pontos de apoio, quando você estiver trabalhando no Pilates, para que no freno labial não aumente tanto a pressão do abdômen, porque às vezes a gente observa também um abaulamento do abdômen abaixo do umbigo até o pubis, forma um montinho do abdômen para cima, ele se abaula nessa expiração prolongada com o freno labial. Então a gente tenta evitar um pouco isso quando a gente solta o ar sorrindo, é um soltar o ar prolongado, mantendo o autocrescimento, esse estiramento crânio-axial, né, para trazer essas respostas para a musculatura interna também, tá certo? Olha, um grande beijo para vocês, eu vejo vocês na imersão que é amanhã, na imersão dos exercícios pélvicos com foco na gestação. Quem tiver dúvidas, manda aí no direct também, eu deixo um recadinho aqui, tá certo? Um ótimo final de semana para vocês.